Olá, boa tarde, seja bem-vindo e bem-vinda ao Mundo UFG. Estamos ao vivo nessa sexta-feira, fechando a nossa semana, para falar hoje de aproveitamento de resíduos. Não é segredo nem novidade que a gente precisa ter mais responsabilidade com a quantidade imensa de resíduo que produzimos no Brasil e no mundo inteiro, né? E a ciência, as universidades desenvolvem muitas soluções inovadoras, tecnológicas para isso. A gente precisa de investimento e pessoas que estejam dispostas aí a usar essas tecnologias. Para você ter uma ideia, tem transformação de restos de alimentos, de plástico, em coisas como combustível de avião, creme para o rosto e até madeira. Então é muita coisa, a gente vai conversar sobre isso, contar um pouquinho para vocês sobre o trabalho da UFG e de outras universidades. Eu te convido para participar, né? A sua opinião, o seu comentário, a sua dúvida são essenciais para a gente. Então, vai nas redes sociais, @TVUFG, Facebook ou YouTube, tá rolando a transmissão ao vivo. É só ir nos comentários e fazer sua participação. E tem também o WhatsApp, o 62 99181 1406. Estou na nossa parceira, intérprete para Libras, e para o nosso público cego ou de baixa visão, eu vou fazer a minha autodescrição. Estou apresentando o Mundo UFG hoje, eu sou a Letícia, uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros, mas um pouco abaixo dos ombros, cresceu bastante já. Eu estou com uma blusa azul, estou na minha casa, então na minha sala aqui tem algumas paredes brancas atrás de mim, uma planta do meu lado direito. A Ruth está usando uma blusa de frio, né, mangas compridas preta, com detalhes na gola e nas mangas em branco. A Ruth está com uma parede branca atrás dela, uma cadeira de madeira escura aí do seu lado. Ela é uma mulher de pele preta, cabelos castanhos escuros, na altura dos ombros, cacheados, mas estão presos hoje, olhos castanhos escuros, e ela usa óculos de graus redondos. Deixa eu apresentar os convidados do nosso primeiro bloco. Nelson Antoniozzi Filho, professor do Instituto de Química da UFG e coordenador do Laboratório de Métodos de Extração e Separação, o LAMES, aqui da Universidade. O professor Nelson é também integrante da Rede Brasileira de Tecnologia do Biodiesel, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. A gente recebe também Márcio Cagliari, professor da Escola de Agronomia da UFG e coordenador do Laboratório de Aproveitamento de Resíduos e Subprodutos Agroindustriais. Professores, sejam muito bem-vindos. Obrigada por toparem conversar com a gente hoje sobre aproveitamento de resíduos. Queria começar perguntando para o professor Nelson, para o pessoal entender, para a gente entender, professor, de que resíduos a gente está falando? Que materiais são esses que, de cara, assim, a princípio são descartados, mas que, na verdade, têm muita utilidade? Professor, seja bem-vindo. Queria que você fizesse sua autodescrição, por favor. Olá, Letícia. Olá a todos que estão acompanhando a TV UFG. Meu nome é Nelson, eu tenho 53 anos, tenho uma pele clara, olhos azuis, cabelos castanhos, separado ao lado esquerdo. Eu estou na minha sala aqui na universidade, atrás de mim há um quadro do pintor e químico também, Jair Gonzalez Marques Júnior, um quadro que mostra aí as várias cores do arco-íris, e é um prazer estar com vocês. E Letícia, para falar sobre resíduos, a gente tem que entender que, do ponto de vista técnico, se divide aquilo que sobra, né, tudo aquilo que sobra de um processo ou de um produto, se divide entre resíduos e rejeitos. Resíduos são aquilo que pode ainda ser reaproveitado. E rejeitos se diz de tudo aquilo que já não se tem mais valor ou não se aproveita mais. Aqui no Laboratório de Métodos de Extração e Separação da UFG, o LAMES, o laboratório que eu coordeno, nós rejeitamos a palavra rejeitos, tá? Nós cortamos ela do dicionário, porque a gente acha que tudo pode ser reaproveitado. Então, quando a gente fala de resíduos, a gente está falando de tudo aquilo que nós jogamos nas nossas casas, no lixo, no dia a dia. Tudo aquilo que vai para descarte, que vai para os lixões, para os aterros sanitários, e tudo aquilo que sobra dos processos industriais, que hoje são bilhões e bilhões de toneladas que contaminam o meio ambiente, poluem os nossos mananciais e que, na verdade, correspondem a dinheiro que nós estamos jogando fora. Então, nós estamos falando de algo muito valioso e que, da mesma maneira que é valioso, impacta demais o meio ambiente. Então, tudo isso tem que ser reaproveitado. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, tentando mostrar um pouquinho do que a universidade faz para reaproveitar essas coisas que valem muito e que nós não estamos dando valor.
Literalmente jogando fora, né, professor? Não tem sentido mesmo. Olha, quero agradecer ao Cleudismar Pereira, Power Water do Brasil SA, Janaína, Luana Pontes, Renato Pereira, Gleise da Silva, Gabriela Teixeira, Ingino Giordani e Cíntia Guimarães estão acompanhando a gente. Ó, se tiverem comentários, perguntas, só mandar aqui. Professor Márcio, quando a gente fala do setor de alimentação, também tem muito resíduo, né? O que o senhor pode contar para a gente aí do que é gerado e que pode ser aproveitado? Seja bem-vindo também, professor. Também conto com a sua autodescrição aí, por favor. Ok, Letícia, boa tarde. Boa tarde, Nelson e Ruth. Então, minha autodescrição, eu sou um senhor, né, de cabelos grisalhos, os olhos claros, azuis, estou usando bigode, agora com a pandemia, então eu tenho o cabelo bastante longo, e eu estou num escritório onde eu ministro aulas com paredes brancas, e assim, estou numa cadeira onde normalmente eu dou aula. Nessa sala também não tem no momento, mas eu trabalho com um quadro branco, onde eu ministro minhas aulas. Bom, Letícia, eu acho que historiar um pouco o que a área de alimentos, ou melhor, o que eu faço na área de alimentos, não sou só eu, é um grupo de professores que tem trabalhado nessa linha. Completando ainda o que o professor Nelson falou, nós trabalhamos, a gente tem uma linguagem que a gente ainda acrescenta nisso, que são os subprodutos. Então, resíduos e subprodutos. Por que subprodutos? Porque, na verdade, eles até têm um valor agregado na indústria, mas que é um valor que, às vezes, não que a gente pode dar mais valor a esse produto. Então, o que nós fazemos na área de alimentos é pegar não só subprodutos, mas resíduos também. Nós pegamos esses resíduos e subprodutos e transformamos eles de uma forma para ser utilizado para alimentação humana. Então, nossas pesquisas na área de alimentos são especificamente para pegar esses resíduos e subprodutos e transformarem eles em novos produtos para a indústria de alimentos. Então, isso é uma linha de pesquisa do Programa de Ciência e Tecnologia de Alimentos, que nós começamos em 2004, com um pequeno grupo de professores aqui de Goiás, que montou um grupo de pesquisa em aproveitamento de resíduos agroindustriais. E aí nós começamos inicialmente com resíduos da indústria de arroz, feijão e mandioca. Depois esses resíduos começaram a crescer muito. Hoje nós trabalhamos com resíduos de origem animal, outros resíduos cascas, mas é isso que a gente faz, incorporar valor ao que tem pouco valor ou não tem valor. Bom, pensando aí nesse processo, eu sei que cada tipo de resíduo tem um processo diferente, né? E aí eu queria entender o seguinte, professor Nelson. Precisa de muita tecnologia, de muito investimento, é algo muito difícil implantar, por exemplo, o aproveitamento de retalho de tecido, que eu sei que é uma das suas áreas de pesquisa, professor. Como é que é isso na prática? Bom, Letícia, na prática, o professor Márcio falou muito bem. A ideia é transformar resíduos e subprodutos naquilo que a gente chama de coprodutos, que são produtos que vão ter tanto valor quanto aqueles produtos que são da linha principal de uma empresa, de uma companhia. A questão é que dentro da universidade as coisas precisam ser feitas de forma muito barata, muito simples. A gente não pode fazer coisas muito caras, até porque os financiamentos em pesquisa também são muito pequenos, né? Então, o pesquisador brasileiro, ele é estimulado constantemente a ser altamente criativo, porque se ele não tiver criatividade, ele não consegue trabalhar. Então, a ideia sempre é fazer com que o processo que seja utilizado para transformar esse subproduto ou esse resíduo num coproduto venha a ser um processo barato, acessível. Vamos dar um exemplo, Letícia. Por exemplo, o tecido que nós usamos para fazer as camisas, as roupas que nós utilizamos, né? A indústria têxtil perde cerca de 20 a 23% do tecido que ela adquire para produzir as nossas roupas de vestuário. Isso se perde por conta dos cortes serem irregulares, se perde no controle de qualidade. Isso representa um mercado de 23 bilhões de dólares no mundo. Antigamente, né, existiam aquelas pessoas que faziam coxas de retalho, tapetes, né, com aqueles restos de tecido,
Hoje isso já não existe mais, né? Hoje as grandes corporações não sabem, as grandes corporações da área têxtil não sabem o que fazer com isso. Para vocês terem ideia, nós temos uma indústria parceira que paga para que uma outra empresa pegue esses retalhos têxteis e leve para fazer alguma coisa que seja de utilidade dessa outra companhia. Eles sequer sabem o que é feito com esse retalho. Mas, enfim, eles estão pagando para se desfazer do retalho. Bom, dá para fazer muitas coisas com tecidos, né? Eu posso até mostrar algumas aqui. Por exemplo, isso aqui é um bloco que é uma imitação de mármore, feito a partir de tecido. Eu não quero fazer um mármore escuro? Ok, você pode fazer um mármore um pouco mais claro, como esse daqui, por exemplo. Isso é feito de tecido. Por exemplo, lembra daquele acidente, os 2 acidentes que nós tivemos lá em Minas Gerais, né? Com aquelas barragens de rejeitos? Isso aqui é um bloco de tijolo balístico. Tijolo balístico é um tijolo que você pode até dar um tiro, que ele é resistente para suportar um tiro. Isso é feito com uma mistura de sobras de tecido com rejeito de barragem, aquele mesmo rejeito de barragem lá de Brumadinho, que matou uma quantidade muito grande de pessoas, né? Nós poderíamos ter tudo isso sendo aproveitado para a produção de outras coisas. Com tecidos, por exemplo, a gente pode fazer bases para tintas para construção civil, nós podemos fazer lubrificantes e até mesmo aditivos para utilização no setor de combustível. Então, olha só quanta coisa que a gente pode fazer com algo que a gente está jogando fora hoje, né? E posso lhe garantir, com um custo baixo e com um retorno econômico muito grande. Sensacional. E, professor Márcio, como é que é isso no setor de alimentos, né, na área alimentícia? Quem está nesse ramo, seja de indústria ou empresas, não perde dinheiro em aproveitar os resíduos, né? Pelo contrário. Muito pelo contrário, Letícia. Na verdade, o que acontece? Esses subprodutos, eles têm até um valor. Por exemplo, vou falar, por exemplo, do arroz. O arroz, então, você tem lá o arroz, né, que é o que a empresa faz, que é para comercializar, mas ela tem alguns subprodutos, que tem, por exemplo, a quirera, ou grãos quebrados de arroz, que tem um valor comercial inferior. E tem o farelo. E ainda tem a casca. Então, o que acontece? Só um exemplo desses produtos, nós pegamos esses grãos quebrados de arroz, com ele nós desenvolvemos pão sem glúten, nós desenvolvemos snacks, que são esses biscoitinhos que a gente vê muito de milho, a gente fez de arroz, que funciona super bem. Nós pegamos esse farelo e incorporamos em alguns produtos, porque ele é rico em fibra. Então, por exemplo, nós colocamos em rapadura, pensando em alimentação escolar. Nós pegamos ainda esse arroz e incorporamos com outro subproduto, que é uma farinha das aparas de tilápia. Quando você seca essas aparas de tilápia e produz uma massa alimentícia que, além de ter amido, ele tem proteína. Então, você vai cozinhar a massa e essa massa já vai ter um sabor de peixe. Então, muitos trabalhos, e isso são trabalhos que nós estamos desenvolvendo sempre com a parceria da indústria, que normalmente o que ela faz? Ela abre as portas para o pesquisador. Então, nesse momento, quando a gente consegue esse contato com a indústria, e a indústria nos abre as portas, nós começamos a ter ideias, é o que o professor Nelson falou, a gente começa a ver possibilidades de fazer estudos e aproveitar ou valorizar. Mas, na verdade, quem utiliza esses subprodutos, normalmente essas tecnologias, não é a própria indústria que produz esses subprodutos. Normalmente, o que a gente faz é criar novas tecnologias que outras indústrias vão se apropriar e começar a utilizar. Por exemplo, esses snacks de arroz, hoje já é uma realidade, tem snacks de arroz no mercado. Um outro produto que a gente fez e que foi muito interessante, que é também nessa linha, foi trabalhar com os subprodutos da indústria de feijão. O consumidor tem interesse no feijão íntegro, inteiro. E, na verdade, a metade do feijão, a parte do feijão, é feijão da mesma forma. Assim como parte do arroz, é arroz da mesma forma. O consumidor não aceita, mas isso pode ser utilizado. Com as bandinhas de feijão, que a gente chama essas partes do feijão,
Também a gente fez massa alimentar de arroz e feijão, fizemos snacks com feijão, fizemos extraímos a proteína dessas partes do feijão que não são utilizadas e fizemos extratos com proteína de feijão. Então, isso tudo, o que a gente faz é disponibilizar a tecnologia, e aí sim, e como disponibilizar essa tecnologia? Normalmente a gente disponibiliza através de publicações. Então, a gente coloca isso ao mercado e o mercado utiliza. E os parceiros vão surgindo e vão fazendo essa utilização. É muito interessante quando a gente vê que os nossos novos produtos, às vezes uma indústria que nem participou do projeto, mas quando ela vê a possibilidade de utilizar um subproduto desse que tem valor agregado baixo, ela começa a utilizar e às vezes até tem um produto muito interessante. Então, isso é muito interessante para a indústria. E é isso que eu ia te perguntar, professor. Então, já está aí sendo comercializado produtos que a universidade desenvolveu a partir de resíduos? Pesquisas, por exemplo, eu vou te dar um exemplo que foi um trabalho muito interessante, inclusive foi um trabalho que foi premiado, ele recebeu o prêmio Henri Nestlé, em São Paulo. Esse trabalho, o que nós fizemos? Tem uma indústria, eu não vou citar os nomes das indústrias aqui, que tinha um problema com a água da lavagem da batata. Eles produziam batata batata frita, batata chips. E o que acontece? Quando você corta a batata, tem que lavar. Nessa água de lavagem tinha muito amido de batata. Esse amido tinha um problema, gerava um problema ambiental, porque ele ia para as lagoas e era um problema ambiental. E aí nós criamos uma metodologia, a gente, na verdade, estudou isso, que foi até muito interessante, que uma das pessoas que trabalhou nesse projeto, na iniciação científica, hoje ela é contratada da empresa, ela trabalha lá até hoje. E o que a gente fez? Esse subproduto, que eles ainda tinham uma valorização disso, deixou de ir para a lagoa de tratamento e gerou um amido de batata inglesa, que essa mesma indústria utiliza na produção de biscoitos. Então, veja, é uma tecnologia que a indústria abriu a porta, nós desenvolvemos uma metodologia e nisso nós também publicamos muito. Por quê? Porque nós publicamos artigos com a utilização dessa polpa, que a gente chama residual, para a produção de massa alimentícia, que é um dos trabalhos que a gente tem bastante citado. Por quê? Porque chama atenção pela inovação. E é muito interessante, porque além de restos de alimentos, resíduos, se tornarem outros alimentos, eles também se tornam objetos assim que a gente, de princípio, não pensa, né, professor Nelson? Tomates se transformando em madeira, acho que é isso mesmo, né? Tem até restos de goiabas se transformando em creme para o rosto, aí na indústria da estética, que gera tantos lucros aí, né? Como é que é tudo isso, professor? Essa linha a linha alimentícia é muito rica, né? O professor Márcio, que é da área de engenharia de alimentos, ele tem aí uma riqueza enorme à disposição, né? E a gente da área da química também tenta contribuir um pouco com essas coisas, né? Então, numa parceria com uma indústria de atomatados, todo mundo gosta de um ketchup, né? De um molho de tomate, de um extrato de tomate, mas esses atomatados, eles normalmente são produzidos a partir do aquecimento, a quebra do tomate, e depois se retira a casca e a semente de tomate. As empresas não sabiam o que fazer com essa casca, com essa semente, e isso acabava ficando como um passivo ambiental. Nós tivemos aqui, inclusive, no início desse século, um acidente aqui numa empresa de atomatados em Goiânia, que, numa época de chuva como essa, esse amontoado de cascas e sementes acabou atingindo a estação de tratamento de efluente deles, e isso acabou indo para um rio, aqui um rio importante da cidade, e acabou causando a morte de peixes, acabou causando uma perda de biota muito grande. Então, isso era um problema para a indústria. E aí uma indústria nos procurou e nós temos um trabalho com a parte de extração, que é muito intenso, né? Nosso laboratório se chama Laboratório de Métodos de Extração e Separação, né? Então, o que nós fizemos? A partir da casca do tomate, da pele do tomate, como alguns chamam, né? Nós extraímos uma substância química que se chama licopeno, que é muito utilizada hoje na prevenção a câncer de próstata. Ela é muito importante para os homens, né? Então, se encontra na farmácia cápsulas de licopeno sendo vendidas a 60, 70, 80 reais, ou 60 cápsulas,
e a gente jogando ali uma casca riquíssima em licopeno, e que agora a gente aproveita esse licopeno para ser encapsulado, né, para poder ser revendido. A casca que sobra desse processo, isenta de licopeno, ela é muito rica em fibras, então ela pode substituir a aveia em barras de cereais. A aveia é cara, normalmente a gente importa aveia da Argentina, né? O Brasil não é um grande produtor de aveia, então a gente é dependente disso, né? Num país tão grande, a gente é dependente de uma coisa que a gente usa tão pouco comparado a outras coisas, né? Mas a casca de tomate, sem qualquer cheiro de tomate, sem qualquer sabor de tomate, ela serve para substituir a aveia em barras de cereais. Depois, ainda com a casca do tomate, nós brincamos um pouco com a empresa e fizemos um compensado à base de casca de tomate e dissemos para a empresa, né? Agora é só pintar de vermelho que vocês vão ter os primeiros móveis de tomate, né, do planeta, né? Porque até então não existia. E é muito bom o compensado de tomate, porque ele não entumece com a presença de água, como os outros compensados fazem, né? Eles esfarelam, né? Esse da casca do tomate não faz isso. Nós pegamos a semente também, e a semente do tomate, ela tem um óleo vegetal, óleo de tomate, que é muito importante do ponto de vista de alguns esteroides, tanto para nutrição quanto para uso em cosméticos. Então, olha só, a gente estava jogando semente de tomate fora, podendo extrair o óleo e utilizar para a indústria de cosméticos ou para a indústria alimentícia. Além disso, o próprio farelo da semente do tomate, depois de extraído o óleo, ele é rico em proteínas, ele pode ser vendido como um whey 30, como é chamado, tá? E pode incorporar também as barras de cereais junto com as fibras de tomate, dando aí o caráter proteico que o pessoal da área fitness normalmente busca, né? E tudo isso estava sendo jogado fora, né? Então, assim, mais um exemplo, né, de aplicação que a gente está dando para coisas que a indústria não sabia nem o que fazer com isso, estava achando que isso não tinha valor nenhum, e a gente está agregando valor a esse tipo de processo. Esse é o trabalho que a universidade tem que fazer, né? É o que a gente busca fazer aqui dentro da UFG. Muito incrível, gente. Olha, tem um pessoal nos acompanhando, a Rafaela Nascimento, Leonardo Andrade, Marcelo Casagrande, Natália D'Alessandro, Pedro Oliveira, Aisha Jussara disse que é só pesquisa de ponta aqui hoje, verdade. E professor Márcio, o Igor tem uma dúvida. Igor Vespucci, ele pergunta se para o bagaço, né, o subproduto da cana-de-açúcar, tem se pensado em algo na área da ciência e tecnologia de alimentos. Igor, na verdade, na engenharia de alimentos, no programa, a gente não tem trabalhado com bagaço, não. Mas o bagaço tem sido utilizado na química, o pessoal tem vários estudos, para a produção de etanol de segunda geração. Existe um grande interesse, porque o bagaço pode ser utilizado de várias formas. Na verdade, ele já é importante, porque ele gera energia de biomassa. Então, as indústrias que produziam açúcar e álcool hoje produzem açúcar, álcool e energia oriunda do bagaço. Mas ainda existem estudos para transformar, porque na verdade ele tem lignina. Então vai se quebrando essa lignina e conseguindo fazer outros produtos. Então, eu vim da indústria de açúcar e álcool. Eu acredito que o bagaço ainda vai ter um valor agregado, que as indústrias vão produzir álcool e açúcar como subproduto. O bagaço é que vai ser o produto. Por quê? Porque ele tem futuro nesse aspecto. Ele, além de gerar energia de biomassa, ele tem muitas outras utilizações que ainda vão surgir. Muito bacana. Professor Márcio, muito obrigada por conversar aqui com a gente nesse primeiro bloco. Obrigada a você que está nos acompanhando também, participando. Professor Nelson, Ruth, conto com vocês no segundo bloco. Nós vamos para um intervalo super rápido. A gente já volta. Pode mandar suas perguntas aí que na volta a gente responde. Até já. Até já. Obrigado. Um abraço. Estamos de volta ao vivo, agora 4h35 da tarde, falando hoje de aproveitamento de resíduos, principalmente do que é que as universidades estão desenvolvendo e como elas estão contribuindo para esse assunto. Continuo nesse bloco com o professor Nelson, aqui da UFG,
com a Ruth Santana, nossa intérprete para Libras. Muito obrigada mais uma vez. E a gente recebe agora o professor Sérgio Pérez, da Escola Politécnica da Universidade de Pernambuco. O professor Sérgio é também fundador e coordenador do Laboratório de Combustíveis e Energia e ainda integrante da Rede Brasileira de Tecnologia do Biodiesel, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Professor Sérgio, muito obrigada. Prazer ter você aqui com a gente para conversar. Queria começar pedindo para o senhor fazer a sua autodescrição, então, para o nosso público cego ou de baixa visão entender quem é o senhor. Ok. Bom, eu sou grisalho, tenho pele clara, estou vestindo uma blusa azul clara. Atrás de mim eu tenho um quadro com Santo Grau, Divino Espírito Santo e ainda tenho um relógio carrilhão. Perfeito. Okay? Professor Sérgio, conta pra gente um pouco sobre o seu trabalho na Universidade de Pernambuco, né, nessa linha aí do aproveitamento de resíduos, por favor. Olha, eu trabalho primeiro com toda essa parte de resíduos e sustentabilidade, sempre me fascinou. Eu sou engenheiro mecânico e sou químico industrial e fiz o doutorado com aproveitamento energético de bagaço de cana. E eu verifiquei que tem uma lacuna muito grande de você chegar e não aproveitar esses resíduos, descartando em lixões e aterros, o que é um desperdício de energia. Então, eu comecei a trabalhar com isso, tá? De chegar e verificar quais são as possibilidades de utilização dessas biomassas. Tá? Então, comecei a fazer trabalhos, primeiro, com resíduos animais, tá? Depois passou para restos de alimentos, e, inclusive, nós fizemos uma central termoelétrica de pequeno porte para demonstração, utilizando resto de comida de um shopping center aqui na área metropolitana de Pernambuco, chamado Shopping Camará. Pequeno porte, só demonstração, que dá de 30 kVA, que dá 24 kW, gera somente um determinado período. Isso aí foi um projeto muito bom. Estou iniciando também um outro, que é utilizando lodo de esgoto, de estação de tratamento de esgoto, de uma empresa daqui chamada Compesa, tá? E provavelmente já saiu aí o resultado, que eu vou fazer um estudo de viabilidade técnica ou de utilização de resíduos orgânicos na ilha de Fernando de Noronha. Então, isso aí são trabalhos que eu faço. Também um trabalho que eu vou começar agora a fazer é usando macrófitas, que é essas baronesas que você vê em lagos eutrofizados, que está com problema, retiram essas plantas aquáticas e jogam fora, descartam, e isso aí a gente pega e aproveita energeticamente. Também podas de árvore. Então, tudo que você pode chegar a usar energeticamente, você pode usar. Então, eu tenho uma frase que eu tenho muito na minha cabeça, que é em inglês, ela diz, your trash, my treasure, quer dizer, o seu lixo é o meu tesouro, então, lixo é aquilo que eu não sei usar. Se eu sei usar, ele começa a ser um insumo. E, a partir daí, que eu comecei também na Rede Brasileira de Tecnologia de Biodiesel a utilização de resíduos ou dos coprodutos da indústria do biodiesel, tanto na parte agrícola como na parte industrial, e aproveitar isso energeticamente. Então, é por isso que isso é uma área fascinante, porque você está deslocando a utilização de combustíveis fósseis que degradam o meio ambiente, e esses resíduos você está trabalhando com duas coisas. Primeiro, eliminando o passivo ambiental e, segundo, fazendo a geração de energia. Então, isso aí, para mim, é o meu fascínio. E acho que todo mundo tem que chegar e contribuir com a sua parte para a gente tornar o planeta mais sustentável. É fascinante mesmo. E eu fiquei pensando na frase que o senhor falou, professor Sérgio, né? O seu lixo, o meu tesouro. Professor Nelson, falando nesse sentido, aí o aproveitamento de resíduos, toda essa cadeia aí, esses processos todos, podem gerar emprego, gerar novos negócios, né? Ainda mais num momento de pandemia como esse. Sim, no primeiro bloco, o professor Márcio apontou bem, né?
Normalmente, as empresas que vão trabalhar com resíduos, elas não são as empresas que geram os resíduos. Eles não são especializados em trabalhar com esses resíduos. Eles podem até se beneficiar disso. Na área do professor Sérgio, que é um amigo, irmão que eu tenho há muitos anos lá da rede do biodiesel, né? Ele não disse para ninguém, mas ele deve ser um homem muito bonito, porque ele é pai de Liz, tá? Então, o professor Sérgio, ele trabalha muito com isso, com a conversão energética, né? Logicamente que a conversão energética com a geração de energia pode beneficiar a empresa que gerou o resíduo. Isso é possível, né? Não é, professor? Agora, não obrigatoriamente as empresas vão fazer isso. As empresas que geram os resíduos vão trabalhar com o tratamento, com o reaproveitamento desse resíduo. Mas, logicamente, numa situação hoje, nós vemos que o Brasil realmente é um país pobre, né? Porque nós estamos no meio de uma pandemia e sofrendo economicamente absurdamente, né? Do ponto de vista econômico, nós estamos sendo massacrados. Por quê? Porque uma das coisas que nós fazemos é jogar o nosso lixo no meio ambiente. Nós não reaproveitamos isso. Se nós reaproveitássemos isso, nós estaríamos gerando emprego e renda e, com certeza, nós diminuiríamos, por exemplo, a necessidade de uso de um auxílio emergencial, nós aumentaríamos os recursos financeiros em arrecadação de impostos para compra de respiradores, para compra de medicamentos, para compra de vacinas, até para a produção de vacinas aqui no Brasil. Então, o professor Sérgio disse muito bem, essa frase é maravilhosa, né? A gente já havia dito isso no primeiro bloco, realmente, nós estamos jogando dinheiro fora. Então, a gente tem que parar com isso, né? E começar a reaproveitar isso de uma maneira mais inteligente, né? É para isso que a universidade está aqui, né? E, professor Sérgio, eu achei muito interessante que você trabalha também com o aproveitamento de resíduos, pelo que eu entendi, até do agronegócio, né? Pensando aí, por exemplo, acho que é gordura animal, que o senhor comentou. A gente vem falando aqui no Mundo FG sobre agronegócio há um tempo, tem muitas questões complicadas que envolve, e uma delas é justamente esse impacto ambiental. Queria que o senhor contasse um pouquinho mais para a gente, como é que esse aproveitamento diminui o impacto ambiental? Olha, só para você ter uma ideia, a utilização de 1 litro de óleo diesel, ele produz cerca de 2,67 quilos de CO2. Então, a partir do momento que você está utilizando um biocombustível ou um combustível que é derivado da biomassa, você já está evitando essas emissões. E isso aí, todo mundo está sofrendo essa parte de mudanças climáticas, aqui no Nordeste mais ainda, porque aumento do nível do mar, avanço, isso aí, são áreas que são susceptíveis a isso. Tá? A gente vê também aí mais seca, vê problemas de chegar chuva demais, em excesso. Então, tudo isso que são causados pelas mudanças climáticas, você pode combater deslocando esse uso de combustíveis fósseis e utilizando os combustíveis renováveis. E lembrando ainda mais uma coisa, você está reduzindo o passivo ambiental. Se você vai descartar no lixão, você está criando vetores de doenças, proliferando moscas, etc., bactérias patógenas. Se for para um aterro, demora muito tempo para chegar e ser degradado. E lembrar que um aterro sanitário não é um biodigestor, então as variáveis de processo você não consegue controlar e você pode produzir o biogás, pode produzir o biometano, que você pode utilizar como combustível para a geração de energia elétrica ou mesmo combustível para veículos, certo? A gente encerrou essa semana um projeto de P&D que foi da AES, que foi a utilização de hidrogênio em grupos geradores diesel. E, com isso, a gente conseguiu usar o biodiesel e usar o hidrogênio, e o motor ficou 100% sustentável. A gente não precisou usar óleo diesel. Então, com isso, as emissões foram neutras para o meio ambiente. Então, a gente tem que chegar e começar a focar em relação a isso aí. O que é que eu posso usar? Como é que eu posso aproveitar energeticamente isso aí? Nelson participou, eu participei junto com o Nelson numa missão no ano passado, no ano retrasado, né, que foi para a Alemanha, na parte de novas tecnologias para a fabricação de bioquerosene de aviação, e nós vimos ainda que na Suíça estavam captando CO2 do ar
e já estavam produzindo combustível. Não digo que é biocombustível, porque é uma coisa que está vindo do ar, mas é chamado de e-combustíveis, que é exatamente uma parte elétrica, você usa energia elétrica, mas se formula isso aí. Então, está como se estivesse limpando o meio ambiente. Então, tudo isso, você tem uma gama de produção de outros combustíveis, que são substitutos de gasolina, de óleo diesel, de óleo combustível. Então, tem muita coisa que você pode fazer. Agora, o que precisa é chegar e incentivar a pesquisa e incentivar o sair do laboratório para o mercado. Então, a gente precisa desse tipo de incentivo e não depender de tecnologia externa quando a gente tem aqui cientistas que são brilhantes. Nisso aí eu já cito meu amigo Nelson Antoniozzi, tá? Com a parte até, só lembrando que ele desenvolveu um método de chegar e verificar se a pessoa estava com câncer através da cera de ouvido. Quer dizer, isso aí é uma coisa brilhante e que só vai beneficiar a população. Então, a gente precisa incentivar para que esses cientistas fiquem no Brasil. Verdade. E, professor Sérgio, o senhor comentou aí do combustível para avião. Professor Nelson, você faz parte de uma pesquisa, acho que é até uma das que o professor Sérgio comentou, que transforma resíduo de plástico em combustível de avião, não é isso? Deixa eu só fazer um adendo, né? Claro. Já que nós estamos falando de sobras, né? De coisas que não interessam, né? Que é algo que não interessa mais do que cera de ouvido, né? Ou pelo menos me interessava, né? Já que a gente está falando de rejeitos, né? Se tinha algo que era rejeitado, era cera de ouvido, né? Agora não é mais, né? Então, a gente tem que realmente professar aquilo que a gente quer fazer, né? E acho que esse trabalho é um exemplo muito bom. Letícia, quando a gente fala de uso de petróleo, por exemplo, né, as pessoas às vezes falam, nossa, não devemos mais usar petróleo, né? O petróleo foi muito importante no mundo, né? Se nós não tivéssemos feito a prospecção de petróleo, nós não teríamos mais baleias nos oceanos, por exemplo. Porque antigamente se matava as baleias para tirar o óleo da baleia para usar como querosene para iluminação. Isso era feito em quase todos os lugares do mundo. E isso já teria exterminado a população de baleias. Sem o uso do petróleo, nós não teríamos a produção de plástico. E com isso, nós já teríamos exterminado todos os elefantes da face da Terra. Porque os elefantes eram mortos antigamente para retirada das presas, né, do marfim, para poder produzir bolas de sinuca. E com o plástico, a gente pode substituir esse tipo de material para poder produzir bolas de sinuca, não é? Então, com o petróleo, nós conseguimos desenvolver, a partir do petróleo, moléculas que geraram antibióticos, por exemplo, que geraram remédios e que aumentaram a vida útil da população, que melhoraram a nossa condição de vida, né? Aumentaram a nossa longevidade. Então, o petróleo é muito importante dentro de todo esse contexto. E aí, hoje, muita gente massacra o uso do petróleo, né? Por conta da emissão de CO2, mas o professor Sérgio já disse aí, nós temos tecnologias sendo desenvolvidas para aproveitamento desse CO2 também. Nada se cria, nada se perde, né, professor Sérgio? Tudo se transforma, né? E o plástico, ele foi muito importante para a gente, tem sido até hoje. Mas existem alguns resíduos plásticos que realmente são preocupantes. O mesmo petróleo que gerou os plásticos, que ali salvou elefantes, salvou baleias, hoje esses plásticos estão matando a fauna aquática, né? Nós temos baleias que morrem pela ingestão de plásticos. O plástico acaba bloqueando o sistema digestório, acaba impedindo com que o animal se alimente e ele acaba ficando doente e acaba morrendo. Nós temos tartarugas que ficam presas a pedaços de plásticos, peixes e aves que vivem próximas à costa, né? Que se alimentam de peixes e que acabam ingerindo esse plástico e estão também morrendo por conta disso. Então, existe hoje um produto do petróleo que é muito preocupante e que no mundo já tem formado ilhas de depósitos de sacos plásticos, de resíduos plásticos nos oceanos, que são esses plásticos mais leves, como polietileno de baixa densidade, polipropileno. São essas sacolinhas de supermercado, esses copinhos de café,
algumas garrafas de PET, né, de polietileno terefitalato, que acabam atingindo o meio aquático. Esses produtos eles precisam ser modificados, eles precisam ser reaproveitados. Então, por exemplo, na Alemanha, onde eu e o professor Sérgio estivemos, os alemães, quando eles compram uma garrafa de água mineral, o professor Sérgio acho que se lembra disso, ao final, depois de usar a água, eles vão até supermercados e devolvem a garrafa de água. E no rótulo da garrafa tem lá um valor que vai ser restituído a ele. O que esse valor significa? Esse valor significa que ele está fazendo a logística reversa, que é tão propagada, né, tão necessária para a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi criada em 2010 no Brasil e até hoje não está em prática, infelizmente. Os alemães fazem isso. Você quer retornar isso para o processo produtivo, para ser modificado? Olha, nós te pagamos para você nos ajudar com essa logística. Isso poderia ser feito tranquilamente no Brasil com vários produtos, e no caso de plásticos, por exemplo, desde 2004, numa parceria com uma empresa chamada Edesa, nós convertemos plásticos, né, em gasolina, em óleo diesel. Então, a gente trabalha com vários produtos aí a partir do plástico, né? E hoje nós estamos trabalhando também na busca de síntese de produtos para combustíveis aeronáuticos, né? Como, por exemplo, o querosene de aviação. E isso a partir de algo que é um dos maiores problemas ambientais do mundo hoje, que é essa deposição de plásticos que atingem principalmente meio aquático, e que nós estamos, de novo, né, jogando no lixo e poderíamos fazer muito dinheiro com isso. Então, tem muitas formas, Letícia, de aquecer a economia, né, e fazer com que a gente faça esse mundo melhor, mais rico, com melhor qualidade de vida para a sociedade por meio do aproveitamento desses resíduos e não mais rejeitos, né, como a gente já viu hoje, não é verdade? Nelson, só para complementar você, essa parte de pneus também que são inservíveis, já fizemos pesquisa, acredito que você também, de utilização desses pneus para a produção de combustíveis, certo? Então, você pode chegar tanto produzir combustíveis gasosos, como produzir combustíveis líquidos, que podem ser destilados e chegar e você ter uma gasolina, certo? Sintética, ter um diesel sintético, e você ainda reaproveitar o nego de fumo e a malha de aço de sustentação do pneu, você volta para a siderúrgica, então você tem como reciclar. Agora, a gente precisa, como eu disse antes, de incentivo, de financiamento e levar não somente uma pesquisa básica, uma pesquisa que chega a um produto e chega de bancada, mas a gente continuar esse projeto para chegar e você ter todas as etapas até ter inserção no mercado. Então, isso é muito importante. Então, eu queria entender um pouco melhor, professor Sérgio, qual que é, e professor Nelson, a dificuldade disso chegar ao mercado mesmo e ser aplicado. No bloco passado a gente comentou que muito já é aplicado, mas quanto a gente acaba ficando só na universidade e o mercado não absorve? O problema que eu vejo é que as indústrias ou as pessoas que geram esses resíduos, eles não procuram a universidade ou querem ter um programa, um resultado já feito. Isso aí você leva um tempo de maturidade de fazer uma solução de bancada e fazer o aumento de produção, que a gente chama do scale-up, para poder verificar isso aí. Então, tem várias etapas, isso aí tem até uns termos que usa em desenvolvimento de projeto, que é o TRL. Então, de TRL 3 a TRL 6, isso aí são etapas que são laboratoriais, que você sai de escala de bancada para a escala piloto, até uma escala pré-industrial. Então, a partir daí, você começa com o desenvolvimento de modelos para inserção no mercado e até você chegar a uma maturidade de ver isso aí. Agora, nada disso é tirado de prateleira. Você tem um tempo de amadurecimento. E, muitas vezes, essas empresas elas querem uma solução imediata e pode chegar, e a gente tem que chegar a desenvolver esse produto, na maioria das vezes. A menos que a gente fique comprando tecnologia de fora
e que nem todas as vezes ela consegue solucionar o problema. Então, a gente tem que chegar e trabalhar nessa área. Tá? E existe a lei do bem também, que as indústrias podem utilizar para desenvolver esses projetos de pesquisa. E, professor Nelson, tem que ter investimento também, né? Bom, falando em investimento, nós tivemos um alento inesperado nessa semana, né, que foi o descontingenciamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, né, que deve dar um fôlego maior para as pesquisas. Isso era uma coisa que a gente não esperava e acabou acontecendo, né? Mas, voltando a falar sobre esse repasse de tecnologia às empresas, Letícia, cabe à universidade desenvolver as soluções. O repasse para as indústrias ele precisa ser feito da forma como nós estamos fazendo aqui hoje, divulgando o que é feito. Então, a TV UFG é um veículo de divulgação fantástico para esse tipo de ação. A TV UFG está no Facebook, está no Twitter, está no YouTube, né? Está tá nas mídias sociais aí, e a ideia é que trabalhos como o que a gente fez hoje cheguem às indústrias para que elas possam nos procurar, para que a gente possa trabalhar com o repasse dessa tecnologia. Agora, nós temos uma política nacional de resíduos sólidos que é fantástica do ponto de vista do papel. Ela visa acabar com os lixões, visa implementar a logística reversa. São duas coisas muito boas para se permitir o aproveitamento de resíduos. Qual é o problema? Muitas empresas fazem pressão para que ela não seja implementada e o próprio governo não se preocupa em implementá-la. Com isso fica tudo muito difícil de fazer essas coisas. Então precisa ter um governo que enxergue, e não é só esse governo, todos os outros que passaram antes de 2010 para cá, não se preocuparam da maneira que deveriam com relação a essa política. Então nós precisamos ter um pouquinho de política pública em cima disso. Mas eu gostaria de aproveitar a oportunidade, Letícia, que eu estou vendo que o nosso tempo já deve estar acabando, né, para falar um pouquinho do que eu e o Sérgio também atuamos, porque se a gente não falar um pouquinho de biodiesel aqui, vai ter muita gente chateada com a Sérgio, não é verdade? Com certeza, é verdade. Eu e o Sérgio fazemos parte da Rede Brasileira de Tecnologia do Biodiesel, e uma das coisas que nós estamos fazendo, por exemplo, aquele óleo de cozinha que todo mundo joga fora, né, que o pessoal joga, despreza, isso, nós temos trabalhos como o da Aisha Jussara, que está nos acompanhando aí, né, que você citou, e também da professora Rúbia, né, da Uni Evangélica, que foram minhas alunas de doutorado, onde nós convertemos esse óleo residual em biodiesel. E aí hoje nós estamos pegando o glicerol, que é um coproduto, mas não um coproduto de valor menor da produção de biodiesel, e estamos trabalhando no sentido de produzir um espessante que seja possível de ser utilizado para a produção de álcool gel. Nós estamos numa pandemia de Covid, né, tendo que comprar esse espessante lá da China a preços absurdos, quando a gente poderia estar trabalhando com síntese, como nós estamos fazendo, para aproveitar esse produto que é um dos... O Brasil acho que é o segundo maior produtor de glicerol do mundo, e a gente poderia estar produzindo isso para o mundo todo, né? E isso é mais um exemplo de aproveitamento aí de subprodutos aí que a gente está fazendo dentro da universidade. O que vai terminar agora, mas veja, é só lembrando que nas diretivas da Europa, toda essa parte de aproveitamento de resíduos úmidos não pode mais colocar em lixão, não pode colocar em aterro. Então, lá a diretiva é que em 2025 seja 55% e chega até 65%. Aqui no Brasil fica jogando, a gente não pode chegar, e tem que chegar a aproveitar melhor o que a gente está produzindo. É isso. Professores, muito obrigada, fantástico o trabalho de vocês. Professor Nelson, professor Sérgio. Ruth, muito obrigada pela interpretação para Libras. Obrigada a você pela audiência. Se cuide, bom fim de semana, fique em casa e se precisar sair, use máscara. Até segunda-feira. Então, obrigado. Obrigado.